porque vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu vim até esta localidade, nesse fim de dia, nessa tarde, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo nessa tarde, para anunciar o Evangelho de salvação. Eu vim aqui até esta cidade para dizer para os moradores desta localidade que o tempo está acabando. O tempo está acabando, breve Jesus voltará. Eu vim aqui até Viçosa e eu não represento nenhuma igreja evangélica. Eu vim aqui até este lugar e eu não vim apresentar para você nenhuma religião e nenhuma denominação religiosa, porque nenhuma delas tem poder para salvar, tem poder para mudar a tua vida. Eu vim aqui não representando nenhuma igreja evangélica, mas representando Jesus, porque Jesus Cristo, Ele disse para quem é seu discípulo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus para você nesta tarde. Talvez você não conheça a Bíblia, ou talvez você conheça as Escrituras. Está escrito no livro sagrado, na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, está acima de qualquer igreja evangélica. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela está acima da igreja católica ou de qualquer outra denominação, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. Talvez você tenha uma Bíblia na tua casa que só serve para ficar empoeirada. Abra a tua Bíblia e acompanhe conosco a gloriosa palavra de Deus. Está escrito assim em Apocalipse capítulo 20, versículo 11: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ela, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja Deus. Livro de Apocalipse está falando sobre o juízo final. Livro de Apocalipse está falando sobre o fim de todas as coisas. Mas nós estamos vivendo numa época, nós estamos vivendo numa geração em que as pessoas não estão interessadas a obedecer a Bíblia, o livro santo, a palavra de Deus. Nós estamos vivendo numa geração e numa época em que as pessoas estão interessadas a seguir religião, estão interessadas a seguir igreja evangélica, estão interessadas a seguir pastores, padres, mas não querem obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Porque está escrito aqui que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É através desse livro que você vai ser julgado, é através da Bíblia, é através da lei de Deus que o homem vai ser julgado. A Bíblia diz, Apocalipse está escrito: e todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. No dia do juízo de Deus, quando Jesus Cristo vir tirar da terra a sua igreja,
porque a igreja não é denominação, igreja não tem nome, igreja não tem cor, igreja não tem CNPJ, igreja é um povo que obedece à Bíblia Sagrada. Existe um monte de denominação religiosa por aí, cada um com seu interesse em dinheiro, mas a igreja de Jesus, a igreja de Deus é um povo que não se envolve com as coisas deste mundo e será tirada dessa terra muito em breve. Quando Deus há de julgar os homens, Deus não vai perguntar qual é a sua religião, Deus não vai perguntar a você de que ministério você era e de que igreja você era. A Bíblia diz que no dia do juízo de Deus que há de vir sobre toda a terra, será aberto os livros. Que livro é esse? Aleluia! Diante do grande juízo de Deus que há de vir sobre essa terra, os milionários vai ter que se dobrar diante de Deus, os ricos vai ter que se dobrar diante de Deus, os pobres vai ter que se dobrar diante de Deus e confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Talvez hoje você é uma pessoa que diga que não acredita na Bíblia. Talvez hoje você seja uma pessoa que talvez diga que não acredita nas Sagradas Escrituras. Mas eu quero dizer para você, que você creia ou que você não creia, o juízo de Deus virá sobre toda essa terra. Diante do juízo de Deus, todas as nações vão ter que se dobrar. Eu quero ver para que vai servir o seu dinheiro no dia do juízo. Eu quero ver para que é que vai servir o teu carro de luxo no dia do juízo de Deus. Aleluia! Porque está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. O juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que são desobedientes à voz do Evangelho. Deus não tem religião, Deus não tem denominação religiosa, não. Aleluia! A Bíblia diz que será abertos os livros. No dia do juízo de Deus será abertos os livros. E o primeiro livro que será aberto, aleluia, é o livro da vida. O livro da vida será aberto. E a Bíblia diz que todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. No dia do juízo de Deus, Deus não vai perguntar se você era evangélico. No dia do juízo de Deus, Deus não vai perguntar se você era católico. No dia do juízo de Deus, Deus não quer saber de que religião você era. Se não tiver com o nome escrito no livro da vida, será condenado. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Está escrito aqui no livro santo, na palavra de Deus: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem, porquanto comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que o dilúvio veio e destruiu toda a terra. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas querem saber de luxo, as pessoas querem saber de sexo, as pessoas querem saber de idolatria, as pessoas querem saber de viver numa vida boa e confortável, mas não atenta em saber qual é a vontade de Deus. Servir a Deus não é pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço e estar todo dia dentro de uma igreja evangélica. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus não é para missa todo domingo. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é quem obedece os mandamentos do Senhor Jesus, que está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia está acima da igreja católica, da igreja evangélica, do espiritismo ou de qualquer denominação. Jesus Cristo vai voltar. Prepare a tua vida com Deus enquanto é tempo. Prepare a tua vida com Deus enquanto é tempo, porque está escrito na Bíblia, no livro santo e sagrado: ao homem está ordenado morrer uma vez só. Ao homem está ordenado morrer uma vez só.
E depois da morte, segue-se ao juízo. Você vai pagar pelo que você faz aqui na terra depois da morte. Nós vamos pagar pelo que nós fazemos nessa terra depois da morte. Depois da morte o homem é julgado. Existe religião. Existem pessoas que falam que depois da morte, louvado seja Deus, o homem vai reencarnar. Mas isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Não adianta depois da morte você pedir para o padre fazer uma reza de 7º dia para tirar a sua alma do purgatório. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só. E depois da morte ele vai ser levado a um lugar para ser julgado pelo que faz, pelas suas obras, pelas suas ações. Está escrito no livro sagrado, na palavra de Deus, aleluia. Não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Somente através do nome de Jesus é que há salvação. Somente através da obediência da palavra de Deus é que há salvação. Maria não pode salvar a sua alma. Maria não pode interceder a Deus por você. Isso é mentira da religião. A Bíblia diz assim: só existe um intermediador entre Deus e os homens, Jesus de Nazaré. Foi ele que morreu na cruz para lhe salvar. Foi ele que morreu na cruz para libertar a sua alma da condenação eterna. João capítulo 8, versículo 32, está escrito assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para quem foi que Jesus falou isso? Para quem foi que Jesus falou essas palavras? Jesus falou essas palavras para pessoas religiosas, para sacerdotes, para escribas, para fariseus, para pessoas que estavam dentro do templo usando a Bíblia, mas não estavam livres, estavam escravizados na religião, estavam escravizados na mão de homens, de preceitos humanos. Jesus Cristo quer libertar você da maconha. Jesus Cristo quer libertar você das drogas. Jesus Cristo quer libertar você da prostituição, do adultério, do vício. Jesus quer libertar você da religião. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aqueles homens não entendiam o que Jesus estava falando. Aqueles homens diziam: como assim ser livre? Como assim ser livres? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Glória a Deus. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Aleluia. Mas Jesus disse: aquele que vive debaixo da prática do pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Eu quero dizer para você nessa tarde o seguinte: eu vim aqui para dar um alerta para você. Está escrito na palavra de Deus assim: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Quem não crê, a Bíblia diz que já está condenado. É por isso que eu vim trazer a mensagem do Evangelho para você nessa tarde, para que você ouça a voz do Evangelho verdadeiro e venha se arrepender do seu pecado, da sua vida de vaidade, da sua vida de adultério, da sua vida de prostituição, e venha se arrepender aos pés de Jesus.
No livro de Lucas está escrito assim, livro de Lucas capítulo 18, versículo 18, está escrito assim, aleluia, está escrito assim no livro de Lucas capítulo 18, versículo 18, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um jovem rico, religioso, estudado, com sua vida toda estruturada, chega até onde Jesus estava e faz uma pergunta. Faz uma pergunta e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A primeira coisa que Jesus perguntou para aquele homem foi: você conhece os mandamentos? Você conhece a lei de Deus? Você conhece a palavra do Senhor Jesus? Foi essa a primeira resposta e a primeira pergunta que Jesus fala para aquele homem. E aquele homem fala para Jesus: quais, Jesus? Quais mandamentos que eu tenho que obedecer, que eu tenho que seguir? Aleluia! E Jesus começou a falar para aquele homem: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe. Aquele jovem, ouvindo essas palavras, falou para Jesus dizendo: eu faço essas coisas desde a minha mocidade. Aquele jovem falou para Jesus: tudo isso, Jesus, eu tenho obedecido desde a minha mocidade. Se para ser salvo precisa isso, os mandamentos que o Senhor citou aí, eu obedeço desde a minha mocidade, desde a minha juventude. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem e disse, o amou e disse: ainda te falta uma coisa, ainda te falta uma coisa. Quando nós anunciamos a Bíblia Sagrada, quando nós anunciamos a palavra de Deus, são muitas pessoas a dizer: eu já tenho religião, eu já tenho religião. Aleluia. Quero dizer para você que religião é uma desgraça na terra. Religião é uma praga que está sobre essa terra, porque as pessoas se apegam em religião e esquecem de obedecer o que Jesus ensinou. A religião ensina preceitos humanos, mas o Evangelho te leva para o céu. A proposta do Evangelho não é da vida boa para ninguém. A proposta do Evangelho de Jesus não é dar carro novo, vida próspera, bens materiais para ninguém. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A proposta do Evangelho é salvar o homem. A proposta do Evangelho é que você deixe o pecado, deixe o adultério, deixe a prostituição, deixe a lascívia, deixe a religião e obedece Jesus. E aquele jovem disse: tudo isso eu faço desde a minha mocidade. É isso que as pessoas dizem. Quando nós falamos de Jesus, as pessoas dizem: eu já tenho religião, eu já sou evangélico, ou eu já sou católico, ou eu já sou espírita, ou eu não acredito em Deus. Louvado seja Deus. Deus não tem religião. Até quando as pessoas vão entenderem que o Evangelho é de graça? Jesus morreu na cruz do Calvário e o Evangelho é de graça para a salvação de todo aquele que crê.
Você não precisa de uma religião para servir a Deus. Até quando as pessoas vão entenderem que elas não dependem de templos feitos por mão de homem para servir e adorar a Deus. Está escrito, Deus é Espírito, e importa que todos aqueles que o adorem o Pai em Espírito e em verdade. Está escrito: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio dele. É isso que está escrito na palavra de Deus. O Evangelho é de graça, de graça. E aquele jovem diz para Jesus dessa maneira: tudo isso eu tenho obedecido, Senhor, desde a minha mocidade. Jesus olha para ele, o amou e diz: ainda falta alguma coisa, ainda te falta uma coisa em você. E eu quero dizer para você: não adianta você estar dentro de uma igreja evangélica se você não obedece os mandamentos do Senhor Jesus. Não adianta você ser religioso se você não obedece a Bíblia, a palavra de Deus. Há quem diga dessa maneira: ah, eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Há quem diga dessa maneira. Você crê em Deus? Você acredita em Deus? Você crê em Deus? Está escrito: faz bem, também os demônios creem e estremecem. Crer em Deus não dá salvação. Ter fé em Deus não dá salvação. O que dá salvação para o homem é o novo nascimento. É um novo nascimento. Um certo homem chegou para Jesus e falou para Jesus o que é que ele tinha que fazer para dar a vida eterna. Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O homem só nasce de novo quando ele tem um encontro com Jesus. Não é quando ele entra dentro de uma igreja evangélica. Não é quando ele participa de uma organização religiosa que ele passa a nascer de novo. Não. É quando ele entrega a sua vida para Jesus, de corpo e alma e espírito, e larga o pecado, larga a prostituição, larga tudo que vai de encontro com a palavra de Deus. Aquele jovem disse para Jesus: tudo isso tenho obedecido desde a minha mocidade. Aleluia! Tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Louvado seja Deus. Jesus disse: ainda falta alguma coisa em você. Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi isso que Jesus disse para o religioso. Jesus disse para o religioso: vende tudo o que tem, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Será que a religião hoje em dia está fazendo isso? Está dividindo a sua fortuna com os pobres e necessitados? Será que a religião tem coragem de vender tudo o que tem e dividir com os pobres? Jesus disse para aquele homem: venda tudo o que tem, dá aos pobres, e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E aquele jovem saiu triste, aquele jovem saiu desanimado, desistiu de procurar Jesus, porque tocou no dinheiro,
porque tocou nos seus bens. E Jesus disse: vai, venda tudo o que tens, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Jesus não quer o teu dinheiro. Jesus não quer o teu dinheiro. Jesus não quer teu carro novo. Jesus não quer os teus bens. Jesus quer a tua adoração. Jesus quer o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Quem quer o teu dinheiro é religião. Jesus quer que você seja filho de Deus. Jesus quer que você seja obediente à palavra de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que o dilúvio veio e destruiu a todos. Foi isso que aconteceu naquela época. Foi isso que aconteceu na época de Noé. Noé pregava a palavra de Deus. Noé pregava a palavra de Deus. Noé anunciava a palavra de Deus. E as pessoas diziam, esse velho está louco, esse velho está louco, que nada, o fim do mundo não vai acabar não. Eu quero é curtir, eu quero é beber, eu quero é fumar maconha, eu quero é me prostituir, eu quero ficar com as novinhas. É isso que o povo da geração de Noé dizia. E Noé dizia: se arrependa porque o fim está próximo. Jesus breve vai voltar. O juízo de Deus vai vir sobre Viçosa. O juízo de Deus vai vir sobre esta geração pecadora que rejeita Jesus. Rejeita Jesus. Está escrito no livro santo, na palavra de Deus: eu e as minhas palavras somos um. Quem rejeita a Bíblia, quem rejeita o Evangelho, está rejeitando Jesus. Êxodo, capítulo 20, está escrito assim. Eu vou ler para você. Livro de Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito no livro santo, a Bíblia Sagrada. Livro de Êxodo, está escrito assim: então falou Deus todas essas palavras. Então falou Deus todas essas palavras. Se fosse um político aqui, essa praça não ia caber. Se fosse um ídolo da novela, se fosse um ídolo, estava cheio isso aqui. Mas eu quero dizer para você, Deus está avisando. Deus está avisando para essa cidade: se arrependa enquanto é tempo. Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus,
não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que está em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, que faço justiça dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Lei de Deus: não adore imagem de escultura. Está escrito no livro santo. É por isso que essa terra está desgraçada. É por isso que as doenças estão assolando sobre a humanidade. Sabe por quê? Porque os homens amaram mais a criatura do que o Criador. É por isso que a ira de Deus está sobre esta geração. E assim como foi no dia de Noé, essa geração também vai perecer, porque não crê, não acredita no Evangelho de Jesus. Acredita no que o padre fala, mas não acredita no que a Bíblia diz. Acredita no que os pastores falam, mas não acredita na Bíblia, na palavra de Deus. Eis que em dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo vai voltar e vai condenar esse mundo. Esse mundo será julgado. Aleluia. Te arrepende enquanto é tempo. Te arrependa enquanto é tempo. Leia a Bíblia enquanto é tempo. Busca Deus enquanto é tempo. As pessoas estão andando como ovelhas que não têm pastor, cada um pelo seu próprio caminho. Não querem Jesus.